Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, que ainda não me viu por aqui muito, eu sou a Fátima. Sou o Joaquim. Bem-vindos ao canal Nós e o Joaquim. Ok, pessoal, chegaram algumas perguntas para a gente por meio do YouTube, por meio do Instagram, Messenger, relacionadas aqui a Portugal. E nesse vídeo nós vamos responder algumas, né? E se você também tem perguntas, pode deixar aí nos comentários que a gente vai responder sempre à medida do possível. Antes de qualquer coisa, a gente queria muito pedir para você que não é inscrito no canal, que se inscreva. É rapidinho, aperta no botãozinho vermelho que tem aí. Você não paga nada. Deixa seu comentário, seja qual for, se você tem alguma dúvida, se você quer dizer alguma coisa pra gente, para nos incentivar, nos desejar boa sorte. Curte, compartilha com todo mundo e nos siga nas redes sociais. Ok, sem muita demora, sem muita enrolação, nós vamos direto para as perguntas. Chegaram perguntas de alguns locais do Brasil, chegaram perguntas também até de África, e nós vamos responder a partir de agora. Primeira pergunta do Rafael, de Teresina. Qual a maior diferença vocês perceberam do cotidiano daí para o daqui? Acho que ele quer dizer daqui de Portugal para do Brasil. Então, e aí? Por hora, o meu cotidiano não está muito diferente do cotidiano do Brasil, porque eu ainda fico muito em casa, né? Então, praticamente a mesma coisa. Cuidar da casa, cuidar do filho, arrumar para levar para a escola, buscar na escola. E é isso, por enquanto, esse pouco tempo que a gente está aqui, ainda são 4 meses, pouco menos de 4 meses, então para mim ainda não mudou muita coisa em relação ao cotidiano. A diferença é que a gente às vezes sai para um lazer diferente, né? A gente vai passear em um lugar diferente. Outra pequena diferença em relação ao lazer do Pedro, como aqui tem muitos parques ao ar livre, grátis, então a gente passeia muito mais com ele. A gente leva o Pedro para brincar mais no parque, para interagir com outras crianças. Então quase todos os dias a gente leva o Pedrinho depois da escola, nos finais de semana, para ter esse momento de atividade, porque ele precisa gastar muita energia, porque ele tem bastante energia. Então, é isso, a gente leva o Pedrinho para conhecer os lugares e brincar, interagir com outras crianças e com outras pessoas também. É a maior diferença. No mais, por enquanto, tá semelhante ao que a gente vivia lá no Brasil, né? O Joaquim, como provavelmente é alguma pergunta que ele venha responder depois, trabalha de casa, e eu, por enquanto, trabalho em casa. Trabalho do lar e de cuidar do Pedrinho. Muito bem, só complementando mesmo essa questão a meu respeito, né? Também vejo muito parecido o cotidiano, porque há um bom tempo já eu trabalho de casa e trabalho em casa, como a Maria falou. Mas a gente sempre aproveita as situações que nós conseguimos estar juntos, estamos sempre aproveitando toda e qualquer situação, para que não haja monotonia, né? Enquanto a gente não consegue
trabalhar de forma presencial. Graças a Deus continuamos trabalhando sim, firmes. E em relação à diferença real de Portugal para o Brasil, a gente vê muito essa questão das pessoas também. A gente tem procurado sim fazer amizade, se enturmar, frequentar a igreja, para também não perder o cotidiano que a gente tinha, embora com essa crise sanitária que houve no mundo, a gente meio que se trancou um pouco, mas agora estamos livres, né? E estamos livres na Europa, né, amor? Sim, bem mais livres. Próxima pergunta. A próxima pergunta da Lindalva, lá da Angola. É na Angola, né? De Angola. Boa tarde, Joaquim. Tudo bem? Consigo e a família? Como é viver em Portugal? Ou seja, as condições de vida que o país oferece. Caramba, que pergunta forte, hein? Sobre viver em Portugal, como é que é viver em Portugal? Nós estamos aprendendo, né? Nós estamos começando a conhecer o país, conhecer a cultura, obviamente respeitando a cultura deste lugar. Estamos começando a fazer amizades, começando a fazer network, que é importante. E a gente pretende realmente passar um bom tempo aqui, o tempo que Deus assim nos permitir, que esteja dentro da vontade dele. E a gente vai lidando com a situação. A gente vê o nosso menino bem, vê o nosso menino feliz, vê ele mal deixa na porta da escola, já sai correndo para ver os amiguinhos. Isso vai nos deixando felizes, vai nos cativando e vai melhorando o relacionamento, né? Porque estar longe de casa, do que a gente chama de casa, de pátria, é bem complicado, é bem diferente, né? Bem diferente. Sobre as condições que o país nos dá, são boas condições. Portugal é um país muito aberto à imigração e tem vários vistos, como você já sabe, tem vários vistos que permitem a entrada de imigrantes e várias formas de se legalizar aqui, né, após a chegada. É um país muito receptivo para a mão de obra estrangeira e depois tem algumas facilidades para isso, para a gente trabalhar aqui, para de repente, futuramente, Educação, né? adquirir um imóvel aqui, a educação também. Então, são boas condições de vida. Talvez para alguns não sejam as melhores condições. Por enquanto, para nós, são melhores condições do que lá de onde viemos, né, do Brasil. São um pouquinho melhores. Sobretudo, na segurança, que foi o que é batido isso, é muito repetitivo a gente dizer isso, mas foi a principal, na verdade. Eu acho que o resto a gente conseguiria lidar se não fosse tão bom, mas a segurança foi o que realmente chamou a gente para vir para cá. Justamente para a gente ter essa liberdade que a gente tem de estar saindo com o Pedrinho para os parques, sem muita preocupação, sem grandes preocupações com a segurança, como a gente vivia lá de onde a gente veio, né? De onde a gente morava, da nossa experiência, que era um lugar que não era muito seguro, não era um São Paulo, um Rio de Janeiro da vida, mas a segurança estava bem complicada lá, está bem complicada lá, de onde a gente veio, né? Quem não sabe, que é do Piauí, Teresina, Piauí. Então são boas condições que aos nossos olhos saltaram, né? Fizeram, como diz a minha sobrinha, brilhou pra gente. Então nós viemos em busca dessa qualidade de vida. Eu costumo dizer que se lá no Brasil, no lugar que a gente morava, se nós tivéssemos pelo menos segurança, o restante a gente
a gente suava mais para se manter, né? Literalmente suava. Literalmente suava. Se o custo de vida alto, essas coisas, isso aí seria o de menos pra gente. A gente trabalhava, suava e conseguia, mas o problema realmente é a segurança. O suava que eu brinquei aqui com a Maria de Fátima é porque aqui nós estamos com um friozinho gostoso com mais frio ainda, vou pegar uma casaco. De 10, 12, 14 graus, quase no inverno, e no Piauí está em torno de 40, 41 e literalmente suave. Vamos para uma próxima pergunta. A próxima pergunta é do... eu não sei se é um homem, se é uma mulher. Brumate 10, tom 20. Vocês são da igreja CCB também? Vou para Braga dia 1º de dezembro. Se vocês forem da CCB, vocês sabem se tem CCB em Braga? Para quem não sabe, CCB é Congregação Cristã no Brasil. E não, nós não somos da Congregação Cristã no Brasil. Nós somos batistas. E estamos em Alcobaça, então não sabemos se em Braga tem congregação cristã. Mas aqui em Alcobaça tem congregação cristã. Nós já vimos, inclusive fica próximo à igreja onde congregamos. Eu penso que deva existir, sim, porque até numa cidade que é um pouco menor, que nós moramos, que é Turquel, lá também tinha congregação. E eu penso que exista, porque Braga é um distrito muito grande. Se não estiver enganado, é o terceiro distrito mais populoso, atrás do Porto e de Lisboa. Assim, podemos brilha bastante aos olhos dos brasileiros. Muito bem, é uma comunidade muito grande de imigrantes brasileiros. Muitos brasileiros que pretendem vir para Portugal buscam Braga. Penso sim que deve existir congregação, assim como outras denominações religiosas, tá bom? Um grande abraço, continue ligado no canal, viu? Já pegamos o Pedrinho. Pedrinho, fala ali, ó. Aqui, ó. Dá tchau, pai. Aqui, ó. Tchau. Aqui, ó. Ali, ó. Com essa mão. Isso. Aí, já pegamos o Pedrinho na escola e vamos continuar respondendo as perguntas de vocês. Pronto. A próxima pergunta é da Val Carvalho Meu Lar. Como você conseguiu essa casa para alugar? Então, essa casa nós conseguimos com uma amiga nossa. Essa amiga foi a amiga que nos recebeu quando nós chegamos aqui em Alcobaça. Quem já assistiu a vídeos anteriores do canal conhece um pouco da nossa saga. Quando nós chegamos, nós já viemos com uma casa arrendada, porém não ficamos nessa casa. Então fomos para a casa dessa amiga, a Ana Paula, da família dela, Ana Paula, Joilson, Maria Heloísa, Maria Paula, Dona Dozuíte, enfim. Então nós fomos para a casa dessa família, ficamos pouco mais de uma semana, depois fomos para um apartamento em Turquel. E enquanto estávamos lá procurando casas pela região de Alcobaça mesmo, do centro ali, próximo ao centro, ela falou dessa casa, a Ana Paula nos falou dessa casa, que era de uma familiar da senhoria dela. Só que quando ela falou da localização, nós não nos interessamos tanto, porque ficaria um pouco distante. Eu não tenho carta de condução e a nossa preferência era por lugares onde a minha mobilidade não fosse tão reduzida, né, por falta de uma carta de condução. Como era uma boa localização ali em Turquel, era perto da escola, era perto de supermercado, era perto de parque, pro Pedrinho, né? E nós não nos interessamos muito por achar que era um pouco isolado. E isso ficou quase um mês. Pelo menos nós achávamos que era, né? Sim, nós achávamos que era. E isso ficou quase um mês
Passou-se quase um mês e aí a Ana Paula continuou falou novamente, a casa da prima, é prima ou prima. da prima da minha senhoria ainda não foi alugado e tal, é um T2, nós morávamos no T1, né? É um T2 e eu já estava sentindo muita necessidade de um T2 por conta do trabalho do Joaquim, né? Como a gente morava no T1, o escritório dele ficava na área comum da casa. E aí, com o Pedro, nos horários que o Pedro estava em casa, inviabilizava o trabalho do Joaquim, que requer concentração. Nós decidimos ir ver. Vamos ver. Não custa nada, não vamos pagar nada para ver. E lá chegando não era tão isolado, era próximo, era 2 minutinhos só de carro. É possível a locomoção a pé, não é tão confortável, não é tão rápido, não. É um pouco íngreme, né? Mas é possível. E aí nós vimos que a localização era boa, depois vimos que a casa era muito boa. E é uma casa 100 euros mais barato do que o apartamento. Então nós nos interessamos muito, muito, muito. E falamos com a senhoria e ela viabilizou bastante. Ela viabilizou muito, na verdade, a nossa ida para lá, porque ela não fez grandes exigências. Aliás, ela não fez nenhuma exigência. Ela não fez nenhuma exigência. Nós entramos com o arrendamento do mês. E nem foi o arrendamento do mês, né? Se você ainda não viu esse vídeo, procura para você saber como foi, quais foram os requisitos para nós entrarmos nessa casa que nós moramos hoje. Só para ilustrar um pouco o que a Maria de Fátima falou, que nós nem pagamos a renda inteira. Eu gosto de dizer que nós fomos 10 vezes mais abençoados com esta casa. Eu já expliquei em outro vídeo, no vídeo da nossa casa, que lá nós tivemos que pagar para entrar 2.000 euros, que foi o equivalente a 4 rendas. Eram 2 rendas e 2 calções de 500. Nessa casa que nós estamos agora, o arrendamento é 400. E como nós chegamos lá no dia 15, nós fomos pagar os 400 euros e ela disse, não. Hoje, metade do mês, vocês só vão pagar 200 euros. Entende? Porque foi 10 vezes menos que nós pagamos. A próxima pergunta é do Alexandre José 3745. Oi, tudo bem? Morei 25 dias em Alcobaça. Relembrei essas ruas no seu vídeo. Resolvi voltar para o Brasil. Visitei uma Assembleia de Deus que você passou em frente. Você foi como turista? Trabalha em quê? São 2 perguntas, né, Alexandre José? A primeira, você veio como turista? Você veio como turista? Não. De modo particular, vim com um visto chamado Startup Visa, que poucas pessoas conhecem sobre esse visto aí no Brasil, mas é um visto que te dá acesso à entrada tal qual os outros vigentes no país, né? Maria de Fátima já vai falar como foi a entrada. Eu vim como turista, apesar de ter vindo junto com o Joaquim. Pedro e eu viemos como turistas, porém na condição de acompanhantes de um portador de visto. Chegando aqui, optei por não fazer o reagrupamento, mas fazer minha manifestação de interesse, mediante a abertura de atividade, né, os recibos verdes. E estou aguardando agora a entrevista. E porque reagrupamento familiar tem demorado muito, e às vezes o acesso mais rápido
porque quando completa uns 3 meses de turista, você fica irregular no país. Então, dentro desses 3 meses, você tem que manifestar interesse em ficar. Caso não consiga fazer o reagrupamento, nos 3 meses você tem que manifestar o interesse em ficar no país. Por isso, Maria de Fátima obrigou-se a abrir atividade para poder manifestar interesse. Agora a pergunta da Elta Marcolino 6426. Não digam isso, viu? Aqui é 6426. Como você, mãe, consegue trabalhar e conciliar com a escola do seu filho? Então, Elta Marcolino, eu, mãe, ainda não estou trabalhando fora de casa, né? Eu ainda não tenho um emprego, por assim dizer. Então, ainda está tranquilo. Porém, o horário de escola do Pedro é um horário que cabe bastante nas cargas horárias aqui de Portugal, especificamente aqui de Alcobaça. Então, eu acredito que não vou ter grandes problemas. Até porque, como eu já falei anteriormente, como nós já falamos anteriormente, o Joaquim trabalha de casa. Então, se houver esse problema de eu estar em horário de trabalho enquanto o Pedro está fora da escola, o Joaquim vai poder me cobrir durante essas horas. A próxima pergunta eu vou responder aqui, estou indo aqui ao supermercado. Quero fazer o meu doutorado em Portugal. Você acha que vale a pena? Obrigado. Essa pergunta veio do Instagram. A resposta é a seguinte: não é questão de valer a pena ou não valer a pena. Tem os seus prós e os contras. Os prós, você tem um doutorado com o peso de uma instituição na Europa, por exemplo, Coimbra, Lisboa e outras instituições, Universidade do Porto, tantas instituições aqui de Portugal que tem essa questão do doutorado. Por esse motivo vale a pena. Aí você tem que pesar algumas situações, como por exemplo, no Brasil, as instituições são públicas, pelo menos a maioria. São públicas e você tem grande chance ainda, de conseguir bolsa de estudo para que você possa custear os 4 anos do doutorado. Eu confesso que eu tenho a mesma pretensão de fazer doutorado aqui, já descobri onde tem a minha área de pesquisa, a área de literatura, que é na Coimbra, Universidade de Coimbra, que fica a 60, 70 quilômetros de onde atualmente nós moramos. Já encontrei a minha área de pesquisa. E aí você tem que pesar outra situação. 2 outras situações. Aqui é pago. O doutorado, o mestrado, a graduação. Aqui em Portugal você vai pagar as propinas, que equivalem às taxas, tá? O que eu quero, que é o doutorado na área de teoria da literatura, é em torno de 1.800 euros por ano, podendo ser dividido em 10 vezes. A outra coisa importante que você precisa pesar nessa balança é a questão da revalidação. O diploma aqui da Europa, você precisa revalidar no Brasil. Isso é um processo que às vezes é um pouco chato e você tem que saber lidar com isso. No mais, penso que seja bom, seja válido essa questão desse intercâmbio, dessa imigração para estudar, seja bem válido e importante. Tá? Então espero
E tem vídeo aqui no canal sobre mestrado em Portugal, que equivale a também doutorado em Portugal, como você encontrar as melhores instituições ou as instituições que têm as áreas de pesquisa que você quer trabalhar. Dá uma olhada nesse vídeo aqui e procura ele aí, tá? Eu vou deixar o link na descrição, você procura esse vídeo, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. A última pergunta dessa série é bem importante e crucial na vida de um imigrante. Como é que vocês estão lidando com a saudade? Saudade, aí a gente leva saudade para família, amigos, situações, saudade da pátria. O Brasil vai ser sempre a nossa pátria, obviamente. Não tem como negar isso. Nós amamos a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Em relação à família, eu tenho uma filha de um primeiro relacionamento, que ela é casada, tem 26 anos, que para mim ainda é igual o Pedrinho, uma bebezinha, embora já seja casada. E eu convivo com essa saudade o tempo inteiro, de querer falar o tempo todo. Às vezes a gente nem fala tanto para não ficar muito grude e para deixar a saudade aumentar um pouquinho. E a cada 2 dias a gente vai falando. Da minha mãe, o meu pai já partiu, não está mais conosco, está com o Pai Eterno. E a minha mãe é viva, mora em Teresina, mora em Brasília, ela faz ponte aérea Teresina-Brasília o tempo todo. E aí, a gente tenta conversar em outra situação, por exemplo, alguns anos atrás, se fosse no tempo da ficha telefônica, talvez muitas pessoas aqui nem saibam o que é isso, né? Muitos jovens não sabem o que é falar por 3 segundos, não sabem o que é cartão telefônico, não sabem muito menos o que é ficha telefônica. Se fosse nesse tempo seria mais difícil, mas hoje que a gente pode fazer chamada de vídeos, ver como se estivesse no local, a situação melhora consideravelmente. Mas é difícil, cara. Se você pensa em imigrar, pondere essa situação de como é que você vai lidar com a saudade. Você é apegado à sua família a ponto de sentir falta todo dia, de sentir vontade de estar perto todo dia. Então é um passo extremamente importante. Eu, no Brasil, na minha cidade, morava a poucos quilômetros, a poucos minutos da casa da minha mãe, mas mesmo assim falava com ela todo dia. E aqui nessa distância, quase 8.000 quilômetros, continuo falando com ela todo dia. Só que aqui agora são 2 vezes por dia, manhã e noite. Manhã e noite. Aí eu posso falar por mim, que sinto uma extrema falta, muito mesmo. É isso, saudade é um troço complicado. Mas deixa essa moça aqui falar a parte dela, como é que ela está lidando com a saudade por esses lados. Saudade, como o Joaquim acabou de dizer, é um negócio complicado. Como eu tô lidando com isso é simples, eu não tô. Eu acho assim, ainda faz pouco tempo que a gente chegou, ainda tá tolerável, mas tô sempre tentando me manter, me comunicando com os meus. Ligo sempre por chamada de vídeo com a minha mãe, com meu pai, com as minhas irmãs. A gente está sempre trocando mensagens, sempre indicando filmes. A gente tem um grupo, minhas irmãs,
Temos um grupo de dorameiras. São minhas 2 irmãs e 2 sobrinhas. Uma filha de cada uma das irmãs. E a gente fica se indicando doramas, às vezes a gente assiste juntos para ficar comentando. E é isso, nos grupos de WhatsApp da família, mandando mensagens, mandando lembranças, fotos antigas e comentando e rindo. E é isso. Quando a gente fez essa escolha de vir para cá, a gente sabia que teria essa parte difícil, que é de ficar longe da família, principalmente nós que sempre fomos apegados, que sempre fizemos muita questão de ter momentos de confraternização, almoços, passeios juntos, e tá sendo assim. Estamos sentindo muita falta dos familiares, dos amigos, da nossa congregação, né, a igreja onde nós congregávamos, dos nossos irmãos em Cristo, da nossa terra, apesar de tudo, apesar de termos escolhido sair de lá, claro que faz muita falta. Das frutas, das frutas locais. Essa época lá tá a época de manga e nós tínhamos em casa uma mangueira e a manga simplesmente maravilhosa. O nosso consolo é que a casa ficou com a minha irmã e aí não será derrubada, né, a mangueira. E aí é isso. E aí a gente vai sobrevivendo um dia de cada vez e sempre meditando na escolha que fizemos, né? Quando se passa muito tempo, eu costumo dizer isso de algumas pessoas que nós vemos aqui, que já estão por cá há mais tempo, que falam algumas coisas. À medida que o tempo vai passando, a gente esquece do porquê decidiu vir. Então a gente está sempre procurando meditar nessa decisão, nessa escolha, do porquê nós decidimos vir para cá. Então é com isso que a gente vai alimentando a nossa nova vida e vamos trabalhar duro para podermos visitar os objetos da nossa saudade. E esse foi o vídeo de hoje. Gostaria de agradecer a você que ficou até o final, que curtiu, que compartilhou, que comentou. Se você ainda não curtiu, não compartilhou e não comentou, faça isso. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Muito obrigado por ficar até o final desse vídeo. Até o próximo. Pedrinho, tchau. Dá tchau, papai. Dá tchau. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.